Oi, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Hoje eu vou ler a mensagem 51 que fala: vigie bem o teu falar e o teu agir. Diário com Jesus 51, Marcos capítulo 7, a discussão com os fariseus. Vamos à invocação do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos aqui à leitura do Diário com Jesus 51. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha filha, sei o que tu dizes e o que vem do teu coração com amor. Percebo em tuas virtudes aquela a qual mais te pertence. As tuas virtudes da paciência e da obediência são aquelas que vão gerar frutos de caridade para com aqueles com os quais convives. Veja cada minuto e momento de tua vida como oportunidade de mudança para o alcance da santidade. Filha amada, entendo que nas tuas limitações nem sempre podes dar o melhor de ti. Tens as tuas limitações físicas e a virtude de você ter paciência com tuas dores e oferecê-las a mim te serão de uma grande valia para alcançares mais um degrau nesta caminhada espiritual. A conversão é lenta, porém contínua. Vigie bem o teu falar, o teu agir, o teu modo de ser com os teus irmãos, não perdendo a oportunidade de escolhas benéficas, tanto para o progresso espiritual de ti, como também de teu irmão, que contigo pode aprender. Às vezes, em palavras simples e frases curtas, podemos tocar fundo no coração de pedra e transformá-lo de repente, já que minha palavra é alimento para os que têm fome de mim, que sou todo amor para convosco. Que assim seja, teu Jesus. Então, nosso Senhor Jesus Cristo aqui, ele nos informa o seguinte: que o que vem do nosso coração com amor, ele sabe quando sai com amor, né? O que faz aparecer as nossas virtudes é a forma como sai do nosso coração, pois a virtude da paciência e da obediência geram os frutos de caridade, de que tanto Deus fala para que a gente tenha esta caridade para com todos, porque este é o alcance da nossa santidade, a gente saber lidar com estas virtudes e achá-las sempre numa oportunidade de mudança do nosso modo de ser, do nosso agir, do nosso vigiar, falar e sentir em cada situação da nossa vida. Nosso Deus sabe que a gente tem as nossas limitações, as nossas dores físicas, as nossas doenças. E quando nós oferecemos essas limitações a Ele como sacrifício de nossa vida, estamos também reparando algumas ofensas que a gente faz a Deus. Então Ele quer que a gente use também o dom, a virtude da paciência com as nossas próprias limitações, que a gente tenha paciência com os nossos sofrimentos, porque isto é um degrau espiritual que nós possamos então alcançar pela caminhada espiritual, porque ele mesmo diz aqui na mensagem, a conversão é lenta, mas ela deve ser contínua.
Por isso que ele pede esses 2 dons das virtudes da paciência e da obediência. Então, quando nós queremos chegar a este progresso espiritual, nós temos que vigiar bem o nosso falar, o nosso agir diante dos nossos irmãos, para que a gente possa também, com o nosso exemplo, fazer os nossos irmãos conosco também aprender, pelas palavras simples, pelos atos simples, porque Deus é simples e Deus na sua palavra é alimento de vida para com todos aqueles que têm fome do alimento de Jesus, que é o seu próprio amor. Que assim seja. Vou agora ler para vocês o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a vós, Senhor. Discussão com os fariseus. Os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém tinham se reunido em torno dele e perceberam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções. E há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhes: Isaías com muita razão profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. E Jesus acrescentou: na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e todo aquele que amaldiçoar pai ou mãe seja morto. Vós, porém, dizeis: se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer coisa que de minha parte te pudesse ser útil, é corban, isto é, oferta, e já não lhe deixais fazer coisa alguma a favor de seu pai ou de sua mãe, anulando a palavra de Deus por vossa tradição, que vós vos transmitistes, e fazeis ainda muitas coisas semelhantes. Tendo chamado de novo a turba, dizia-lhes: ouvi-me todos e entendei, nada há fora do homem que entrando nele o possa manchar, mas o que sai do homem, isto é que mancha o homem. A bom entendedor, meia palavra basta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nosso Senhor Jesus está falando aqui que os fariseus criticavam seus discípulos porque eles não lavavam as mãos para pegar o pão e comer. E os fariseus, na época, eram aqueles que fiscalizavam as leis do templo, né? Tentando corrigir as pessoas e o tempo todo seguindo a Jesus para criticá-lo, para achar alguma falha nele e em seus discípulos. Mas Jesus confrontou as ideias deles, chamando eles de hipócritas, porque eles estavam mais preocupados em ensinar as doutrinas humanas, os preceitos humanos, e estavam esvaziando os mandamentos de Deus, porque estavam faltando com a caridade. Então, nessa necessidade que eles achavam
de olhar somente as tradições das leis, eles estavam deixando de lado a vontade de Deus, ou seja, seguir os seus mandamentos, né? E aqui Jesus também confrontou os preceitos humanos, dizendo que Moisés estabeleceu, através da vontade de Deus, o mandamento de honrar o pai e a mãe. Aquele que deve cuidar do pai e da mãe na velhice, mas na verdade estes defendiam a tradição de primeiro se preocupar em doar ofertas ao templo, mesmo que isso sacrificasse a ajuda aos pais. Então eles estavam esvaziando este mandamento de Deus, que era para ser colocado em primeiro lugar, a lei do Senhor e não a lei dos homens. Então, a mesma coisa que nosso Senhor fala, que tudo que sai do nosso coração é que pode ser puro ou impuro. Vai depender daquilo que nós queremos guardar dentro de nós. Como ele diz aqui na mensagem 51. Minha filha, sei o que tu dizes e o que vem do teu coração com amor. Então, aquilo que a gente quiser fazer para o agrado e glória do Senhor, a gente deve colocar o nosso amor e não o nosso coração duro, porque de um coração duro não sai amor, sai sim preocupação com leis duras, com leis que são anticristãs, né? Que vão em confronto e conflito com o amor de Deus. Então é esse o recado que Deus deixa aqui nessa mensagem 51, e ele diz aqui que com pequenas frases curtas, através da palavra dele, que é alimento, ele vai tirar a fome daqueles que têm fome dele, né? Porque a palavra dele também alimenta a gente. E também vai trazer o progresso espiritual para cada um de nós, tirando de nós o coração de pedra e nos tornando cada vez mais próximos à vontade e o amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a vossa Mãe Maria Santíssima. Obrigado, meus irmãos.